Você é muito bem-vindo aqui nessa noite, em nome de Jesus. O texto, Mateus capítulo 27, vai abrindo aí o seu texto sagrado, para que possamos compartilhar a palavra do Senhor. E em seguida nós vamos participar da ceia do Senhor. Mateus capítulo 27, versículo 3 até o versículo 10. Queridos, dar título para um sermão não é fácil. Não é a coisa mais simples do mundo. Na realidade, nós tiramos várias lições de um texto cada vez que nos debruçamos nele. E nós vamos perguntando exatamente como é que é, o que é específico aqui, o que é mais importante. O Espírito vai nos falando, nos levando. O texto que nós vamos ler tem uma história muito conhecida de fundo, dois personagens, ou três que vamos focar. Jesus sempre é o centro de nossas ministrações, da nossa vida, nosso guia, nosso Senhor. E se pensarmos especificamente assim, a mensagem deveria se chamar a arte de restaurar sonhos. Mas se eu pensar num texto no geral, eu poderia chamar esse texto de As Perdas que Judas se Impôs, porque é outro personagem da história. Mas saiu esse título aí, a arte de desmanchar sonhos, desfazer sonhos. Que Deus fala ao seu coração. Vamos ao texto sagrado. Mateus 27, verso 3. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: o que nos importa? Isso é com você. Então ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito lançá-las no cofre de ofertas, pois é preço de sangue. Depois de deliberarem, compraram com elas o campo do oleiro para a sepultura de estrangeiros. Por isso aquele campo até o dia de hoje tem sido chamado campo de sangue. Então se cumpriu o que predissera o profeta Jeremias: tomaram as 30 moedas de prata, preço que foi avaliado aquele a quem certos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, conforme os ordenou, conforme me ordenou o Senhor. Não sei se você acompanhou nessa semana, mas a nossa famosa Ponte Champlain, recém-chamada de Samuel Champlain, ficou um pouquinho mais famosa, mais notória nessa semana, mas de uma maneira negativa. Uma pessoa conseguiu desmanchar os seus sonhos e paralisar os planos de Deus na vida dele, pulando lá da Ponte Champlain nessa semana para dentro do Saint-Laurent. Nenhuma barreira anti-suicídio havia sido instalada ainda naquele lugar, naquela estrutura. E aí nós vamos ver que se não tinha a barra de proteção, essa barra de proteção é que tem segurado a vida das pessoas nesse lugar, e isso está equivocado. Isso está equivocado. Choca a gente pensar que sem a barra de proteção, como nas outras pontes tem, como tem em alguns lugares de metrô, mais e mais gente estaria numa cidade com tanta oportunidade, entendendo que essa era a grande opção, que essa é a grande opção para si, para a vida, para o futuro. Aquele moço desistiu da vida, anulou os seus sonhos. E nós não podemos reagir a quem está sofrendo, porque está sofrendo, e é difícil quando você está na depressão, na solidão, em vários abismos que a nossa alma consegue entrar. Mas choca a você e a mim, deveria chocar a você e a mim, nós não estarmos atentos para mostrar para eles outras opções. Perto da gente tem muita gente sofrendo e nem sempre nós percebemos, a não ser
a não ser que isso aconteça. Suicídio dessa semana, na nossa ponte famosa. Há 2000 anos atrás, nós lemos de um suicídio ainda mais famoso. E não era em volta de uma grande metrópole, onde cada um está cuidando da sua vida e ninguém está aí para ninguém, cada um fala uma língua, um segue e outro vem na mesma estrada, e a gente sabe depois que o noticiário anuncia. O moço que se matou há 2000 anos atrás era membro da equipe mais bem treinada do mundo. Era um dos apóstolos de Jesus. E essa cena é tão trágica, tão terrível, porque ela vem exatamente quando o cordeiro estava sendo imolado. Era uma semana que Jerusalém estava acostumada a ver sangue. Anos e anos e anos, o cordeiro ali imolado. Dessa vez, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo seria imolado. E eles estavam acostumados. Não perceberam que era o Filho de Deus que morria na cruz. Em volta disso, em função disso, encontramos essa história. A equipe mais bem treinada, mais bem assessorada do mundo, os apóstolos do Senhor Jesus. Entre eles aparece Judas e fez o que fez. Ele os entregou, antes de se matar, ele entrega Jesus aos principais religiosos. Ele combina com eles como que eles poderiam prendê-lo sem que a multidão fosse alvoroçada e impedisse aquilo que estaria planejado. Então ele se lembrou de um lugar que ele estava sempre com os discípulos. Ele sabia que ele estaria naquele dia com os discípulos. No meio da madrugada, Jesus voltando daquele momento de oração, aparecem soldados junto com Judas, guiados por Judas. Judas dá um beijo no rosto e sai de cena, e Jesus então é levado preso. Um homem que teve tanta oportunidade, que tinha confiança do Senhor Jesus. E esse moço foi quem fez o que fez. E queridos, o que eu quero lembrar a vocês é que não foi o primeiro erro que Judas cometeu. Ele cometeu esse grande erro na vida dele. De se matar, de se julgar, de se rasgar no meio, de se enforcar. Mas não foi o primeiro erro dele. Ele traiu Jesus, não foi o primeiro erro dele. O texto nos fala que Judas era um moço que tinha uns defeitos de caráter sérios. Judas era aquele moço que tinha responsabilidade sobre o dinheiro da equipe, mas ele desviava para si. Jesus sabia. O texto sagrado fala que ele fazia isso. Era aquele moço que, quando a adoração estava muito extravagante, ele parava e reclamava. Ei, para com isso! Que extravagância é essa? Para que tudo isso? Não precisa de ser assim. E ali, um dia Maria fez isso. Uma adoração extravagante. E Jesus recebe aquela adoração extravagante. Mas ele para o culto, bate na mesa e fala, está extravagante demais! Não precisa disso aqui! Esse dinheiro, esse perfume, esse vendido, daria para comprar fralda para muito menino, daria para fazer barra contra suicídio na ponte, e você fica aí gastando esse negócio com adoração. Que coisa! Ele brigou quando Maria adorou. Isso vai somando, querido, e aquele vaso ali tão perto do oleiro nunca fora restaurado. Eu queria que a gente pensasse sobre isso, porque defeito de caráter é como dívida, vai pagando uma a uma. Porque se você passar um ano inteiro sem pagar uma dívida, no fim do ano é muito difícil. Uma amiga minha, no outro dia, a casa dela foi a leilão, porque há alguns 5, 6 anos ela não pagava IPTU na minha cidade. E quando ela percebeu, a casa dela estava em leilão e ela não pagou o IPTU mês a mês. E agora, 5, 6 anos depois? Aí nós vamos buscar milagre. Deus fez, a casa dela foi-lhe restituída. Mas a cidade inteira soube que ela não pagou e por isso foi a leilão e ela trouxe de volta. Algumas coisas nas nossas vidas, meus irmãos, precisamos deixar o Espírito de Deus ir trabalhando diariamente.
Que bom que a gente tem a ceia uma vez por mês, que nos faz relembrar algumas coisas que são extremamente importantes. Não era para ser no dia da ceia, mas que bom que a gente ceia uma vez por mês. O texto fala que a gente deveria lembrar do Senhor e da sua obra cada vez que nos reunimos. Então nós vamos entender essa coisa. Aquele moço que se indignava com a adoração extravagante, aquele moço que trazia as coisas mais para si do que para o grupo, que dava lição de moral quando a coisa não era do jeito que ele queria que fosse, meus irmãos. Pequenas coisas precisam de tratamento, porque elas vão juntando, e daqui a pouco eu sou diante de uma grande coisa, terrível, maligna, e eu já nem percebo que é tão maligna assim, eu estou pronto para ela. E o diabo então se aproveita disso. O texto fala que Jesus coloca um pão na boca de Judas, e em seguida o diabo entrou nele, e deu sequência aos fatos. Ele foi sendo ali, de alguma forma, treinado. Que Roma quisesse matar Jesus, poxa vida, a coisa mais lógica do mundo, desde que ele nasceu. O rei mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, na pequena cidade de Belém, possivelmente não era tanta criança assim, mas toda criança de 2 anos para baixo, na pequena cidade, na região de Belém, o rei mandou matar, com medo do menino Jesus. E quando começam a chamá-lo rei, proclamá-lo rei, Roma entra em parafuso. O que está acontecendo na Judéia? O que está acontecendo naquela província de novo? Porque era uma província famosa por insurreições e rebeliões. Que Roma quisesse matar Jesus é fácil de entender. Que os religiosos da época quisessem matar Jesus é fácil de entender. O tempo inteiro ele estava mostrando que a casa do Senhor estava sendo usada como uma casa de comércio, de negócio, tudo menos a casa do meu pai. Mas aquele homem que andou com Jesus, que viu Jesus andar sobre as águas, aquele homem que comeu do pão multiplicado, aquele homem que falou com Marta, Maria e Lázaro, que falou com Lázaro depois da ressurreição, aquele homem que esteve com Jesus em ocasiões tão especiais, esse homem traiu o mestre. Aí é difícil de compreender. Algumas coisas é muito difícil de compreender. Lembrar que naquela tempestade ele morreria se o Senhor não chegasse e acalmasse a tempestade. E fica o pensamento, o que aquele homem perdeu? O que ele queria? Mas o que ele perdeu exatamente com aquela atitude dele? Ele perdeu 3 coisas que eu queria que a gente atentasse hoje para segurar para nós. Ele perdeu o perdão, a paz e o poder que Deus tem prometido àqueles que esperam nele, àqueles que aguardam nele. E os seus discípulos entenderam isso, experimentaram isso, menos Judas. Queridos, o perdão na realidade é a base da vida do ser humano. Uma vida que tenha paz, uma vida que faça sentido, uma vida com Deus, uma vida entre nós. O perdão é a base do relacionamento. Se qualquer um de nós aqui não permitirmos que o perdão seja a base dos nossos relacionamentos, nós vamos sair da igreja, nós vamos tirar alguém da igreja, nós vamos terminar o nosso casamento, abandonar o nosso filho, abandonar nossos pais, porque o perdão é base para qualquer relacionamento. Quer ter vida tranquila, aprenda a perdoar. Se envolva com o perdão. Foi o que Jesus nos ensina e fez ali, base para uma vida feliz. Mas Judas desistiu da própria vida antes de entender isso. Antes do grande grito, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Judas desistiu, queridos. Isso é alguma coisa que a gente precisa de pensar, porque você e eu cometemos muitos equívocos. E de alguma forma Judas pensou que o equívoco que ele cometeu iria parar o projeto de Deus. Meu irmão, nenhum erro seu vai parar o projeto de Deus, entenda isso. Você erra, eu erro, somos pecadores, mas nós precisamos entender que o perdão de Deus é maior de que qualquer circunstância que você enfrentou, que você vai enfrentar. Na realidade, Jesus Cristo veio para inaugurar o reino de Deus dentro de nós, dentro de nossos corações.
e mandou o Espírito Santo para sustentar esse reino, para manter esse reino até que ele venha. Judas não entendeu isso. E ele achou exatamente que ele poderia parar o projeto de Deus. Judas percebeu que Jesus era um homem especial, maravilhoso, alguém diferente. Ele sabia que ele era poderoso, ao mesmo tempo ele era simples, sábio, mas ao mesmo tempo era um homem sensível, íntimo de Deus, mas que se relacionava bem com a multidão. Então Judas olha para aquele moço e fala: é o Salvador? Não. Olha para ele e fala assim: é o cara que eu preciso lá na minha gangue. É um moço que eu preciso para que a gente possa resolver uns probleminhas que estamos tendo lá. Eu queria que a gente parasse para pensar que às vezes nós fazemos isso. Nós olhamos para o Senhor nosso Deus, nós vemos que é poderoso, e nós falamos: puxa vida, eu quero esse Deus para... Começamos a decidir coisas para Deus fazer para nós, coisas que Deus deverá fazer para nós, ao invés de entrar no projeto de manter, de fazer que venha o reino de Deus aos nossos corações. Nós queremos que ele venha cumprir os nossos projetos. Judas queria Jesus dentro do projeto dos zelotes. Esse homem tão poderoso, que falava com a multidão, que falava com Deus, que falava com os homens, esse moço que tinha essas habilidades todas. Imagina esse moço dirigindo uma guerrilha contra Roma. Hoje não tem água, hoje foi mais fácil. Imagina esse moço dirigindo uma guerrilha contra Roma. Que coisa legal, nós venceremos com facilidade. Os zelotes eram um partido, então, político, com intenções de guerrilha, que tinham a intenção de, à mão armada, livrar a Judéia das mãos de Roma. Só que Jesus Cristo não veio para nos livrar, para livrar os judeus de Roma. Veio para livrar os homens dos seus pecados. Você, eu, gregos, romanos, gentios, judeus. Não para implantar uma nova Jerusalém, ou um novo governo a partir de Jerusalém, mas para transformar o coração de cada ser humano na cidade de Deus, na morada de Deus. O Salmo 46 fala disso. Fala de muita tribulação, de muita luta, mas depois fala um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará ao romper da manhã. E aí nós vamos encontrar exatamente essa ação de Deus, esse rio de Deus que está ali, que ele quer fazer em cada coração, no seu coração, no meu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Judas se mata. Ele se mata exatamente depois que ele entregou Jesus. Mas antes de Jesus morrer, naquele intervalo, na sexta-feira de manhã, quando ele esperou que Jesus, sendo preso, reagisse como um guerrilheiro, reagisse contra Roma, fosse a bandeira para a guerrilha, mas Jesus se cala e se entrega como cordeiro mudo levado ao matadouro, porque é assim que a palavra de Deus disse que seria. Não o guerrilheiro, não era o leão que estava morrendo, era o cordeiro de Deus. E ele coloca-se naquela situação, queridos, e se mata depois do que Jesus foi preso. Depois que essa reação não aconteceu, mas antes da morte de cruz, antes do grito: Pai, perdoa-lhe porque não sabe o que fazem. E ele perdeu a oportunidade de ser perdoado, de receber o perdão doado da cruz, gritado da cruz, declarado da cruz. Perdoa-lhes, Pai. Eles não sabem o que fazem. Ele não falava só com os romanos, só com os soldados, só com os religiosos, só com Pedro, que também estava traindo de alguma forma, os outros discípulos que abandonaram. Ele falava com todos, incluía Judas. Se estivesse ali ouvindo o grito oferecido de perdão, porque na realidade, para ser perdoado, meus irmãos, nós passamos por 3 etapas. Anota isso, guarda isso. Para ser perdoado, você precisa reconhecer o seu erro. Eu preciso reconhecer o meu erro. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e receber o perdão. E Judas é esse
esse modelo para você e para mim, porque nós vamos ver que Judas caminha parte disso. O texto que nós lemos fala que ele chega para os líderes religiosos aos quais ele havia vendido o Senhor e ele fala: eu pequei, eu traí sangue inocente. Eu achava que era alguém da minha célula de guerrilha, mas não, era o Cordeiro de Deus. Eu pequei, eu fiz a coisa errada. Eles olharam para ele e falaram assim: o que nós temos com isso? Problema seu. Isso é uma verdade. Seu pecado é problema seu. Meu pecado é problema meu. Amigos, pessoas em volta ao inferno inteiro, te leva, te conduz ao pecado, te convida. Lembra do jovem simples que o sábio Salomão fala em Provérbios? Ele é conduzido, mas depois o problema é seu. Você fez. Você é que precisa de resolver. Você é que tem que se virar com isso. Falaram isso para ele. Essa questão é sua. Então Judas atirou as moedas de prata dentro do templo e, abandonando aquele lugar, foi e se enforcou. Ele não leu o texto inteiro, ele não entendeu a vontade de Deus, não entendia o que Deus queria fazer, o que Deus estava fazendo, meus irmãos. O grito foi dado. Horas depois que ele se mata, o grito foi dado: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele não escutou essa frase. Ele precisava dessa frase. Você precisa dessa frase, eu preciso dessa frase. Qualquer coisa que você tenha feito, que eu tenha feito, ou que esteja fazendo, se nós entrarmos nesse processo de reconhecer, de arrepender e receber o perdão, a nossa vida vai ser restaurada. Pedro é um exemplo disso, vou falar dele daqui a pouco. Ele se arrependeu, o texto fala, a versão que eu li fala que ele se arrependeu, ele reconheceu Judas, mas ele não voltou para receber o perdão que o Senhor declarou para ele. Mas ele perdeu outra coisa, irmãos. Ele perdeu a paz. Promessas do Senhor, promessa de Deus para a humanidade é que no Cordeiro de Deus teríamos perdão, teríamos paz. No Cordeiro de Deus teríamos poder. Ele perde o perdão. E agora a segunda coisa que ele perde foi a paz. 3 dias depois da morte de Judas, 3 dias depois da morte de Jesus, ele ressuscita. O Espírito de Deus tira-o das entranhas da terra. E Jesus está de volta à vida. E Judas continua morto. E o texto fala que no primeiro dia da semana, no terceiro dia depois da crucificação, os discípulos estavam reunidos num lugar, escondidos, fechados, às 7 chaves, sem ter a menor noção do que aconteceria. Porque assim como Judas se confundiu daquela maneira, cada um se confundiu à sua maneira, eles não tinham uma consciência do que aconteceria. Eles tinham as promessas, mas de alguma forma não criam profundamente nelas. E na hora da crise, tudo fica confuso, tudo fica nublado. Eles não sabiam o que fazer. Estavam ali reunidos, aguardando nem sabia o que. Coração cheio de angústia, de tribulação. Não tinha uma fresta para entrar ar. Porque a fresta que tinha era tampada pelo medo que eles tinham guardado no coração. O texto fala que de repente aparece alguém no meio deles e fala: paz seja convosco. Imagina o Pedro de Costa, ouviu a voz e disse: meu Deus, eu tive a impressão agora que eu vi o mestre. E quando ele se vira, Jesus está ali entre eles. Numa cena que não demorou muito tempo, uma cena que foi rápida. Ele come com eles para que abaixe o nível de ansiedade, de estresse. Quase que morreram ali agora de alegria. Mas eles perderam, queridos. Eles perderam. Judas perdeu. Essa entardecer fantástico. Paz seja convosco. E aí, eu queria que a gente parasse e pensasse que quando entramos em alguns processos, nós vamos perder o que Deus tem para nós. E a terceira coisa que ele perde é o poder. Porque o Senhor Jesus, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, ele fala com seus discípulos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas na Judéia, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. E acontece que
Esse poder, queridos, esse poder foi o que levou Pedro a sair daquela situação de confusão, porque ele também negou Jesus, a situação de confusão, depois que o Senhor morreu, a ser o líder da igreja, a ministrar uma palavra. A primeira palavra que ele ministrou, 3.000 pessoas vieram e se dobraram ao Senhor, entendendo que Jesus é o Salvador, que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é aquele que havia sido crucificado, creram que ele ressuscitou, creram no Evangelho, creram no reino de Deus que estava sendo estabelecido dentro deles. Pedro foi aquele que teve vontade também de se matar. Pedro também teve vontade de fazer a mesma coisa, porque em volta dele tudo estava desmoronando. O sonho que ele tinha, o grande amigo que ele tinha, o grande projeto que tinha ali, tudo, o futuro, os planos, estava tudo literalmente desmoronando. E por dentro, ainda mais sério, tudo desmoronando por dentro, queridos. Ele havia traído o mestre. Como lidar com essa informação? Como lidar com essa lembrança? Como lidar com esse pensamento? E como lidar com um demônio ali, de alguma forma, multiplicando isso? Eu neguei aquele que me salvou de morrer afogado nas minhas dúvidas. Eu neguei aquele que cuidou de mim, me deu um nome novo, confiou em mim. Eu neguei o meu mestre. Nesse momento, negar e trair não tem a mesma conotação. Fica muito mais sério essa negação que Pedro faz. Negar aqui é bem pior. Imagina um demônio por detrás dele aqui, dizendo exatamente aqui: Judas entregou Jesus numa estratégia de guerra. Você negou porque é covarde. Ei, Judas vendeu Jesus numa tentativa de salvar a pátria. Mas você deixou de dar uma força para um amigo que estava numa situação tão difícil. Você é covarde. Você tem perdão? Você não merece. Se tem perdão, não vai te alcançar. Isso não é para você. Você não merece o poder transformador que Deus dispensou ao ser humano. Você não merece. Olha o que você fez. Vozes das profundezas. Talvez você já tenha ouvido vozes assim. Eu queria que você discernisse. O diabo já tinha feito isso, falado na cabeça, entre as orelhas de Pedro, noutra vez, e ele não percebeu, querido. Se tudo dentro de você está desmoronando, ou em volta de você está tudo desmoronando, olha para cima. O Senhor é sempre o Senhor que está ali com a mão estendida para te abençoar. Mas Pedro, como Judas, reconheceu que errou. Pedro, como Judas, se arrependeu. O texto fala que ele chorou amargamente. Mas ele não foge. Ele não toma as suas próprias decisões. Ele fica esperando o que Deus tinha para ele. E Jesus chegou depois, o encontra lá no barco, o traz para uma caminhada. E os dois sozinhos, ele pergunta: Pedro, tu me amas? Quantas vezes Jesus perguntou para ele: tu me amas? 3 vezes. Se ele tivesse negado 10 vezes naquela noite: não o conheço, não sei quem é, não gosto dele, não gosto de Galileu, não sou... Se ele tivesse negado, mentido, traído 10 vezes, 10 vezes Jesus perguntaria: tu me amas, Pedro? Para restaurar, para trazer de volta, significando que Deus viu tudo o que aconteceu. E nada é maior, nenhum pecado, nenhuma traição, nenhuma negação é maior quando há reconhecimento do pecado, arrependimento do pecado, quando nos entregamos ao Senhor. Essa entrega total a Jesus, o poder transformador do Senhor vem para transformar você, para transformar os outros. Daqui a pouco Pedro está passando, indo para o templo, e na porta chamada Formosa, diante da porta tinha um homem assentado, aleijado. Pedro olhou para ele e disse: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E o poder que o transformou, que o libertou, agora transforma, liberta, restaura a força física, a perna daquele homem que se estica, que se firma. É esse poder de Deus disponível para você e para mim, junto com a paz, junto com o perdão. Levanta e anda, meu irmão. Levanta e anda. Hoje nós vamos celebrar na ceia do Senhor a obra de Jesus na cruz, que traz para você, como trouxe para Pedro, perdão e paz e poder. A mesma coisa, na mesma proporção, para você e para mim
se nós o quisermos, queridos, se nós o quisermos. Traidores, negadores, não importa. Desde que passemos pelo processo, desde que nós vamos à cruz com o Senhor, importa é que você e eu percebamos que a cruz é a substituição. No meu lugar, no seu lugar, estava o Cordeiro de Deus. Ele tira o pecado do mundo, o seu, o meu, o de Pedro e o de Judas, se tivesse esperado, se não tivesse desistido. Não desista, não desista. Quero terminar lembrando duas frases de dois homens com um nome parecido. Immanuel Kant, olhando para o suicídio, talvez pensando em Pedro, um filósofo, teólogo, ele disse: o suicídio não é abominável porque Deus é contra. Deus é contra porque ele é abominável. E o diabo vai trazer para você essa opção, como trouxe para Judas, para o moço na quinta-feira, ali na Ponte Champlain. Mas tem outro, Emmanuel, que falou alguma coisa que você não pode esquecer. Emmanuel, Deus conosco, o Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, disse: o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida. Tenham vida em abundância. Diga amém. Fique de pé comigo.